Masturbação e mediunidade. E aí, onde uma interfere na outra? Quem é médium não pode de jeito nenhum assistir ali um pornozinho. Se masturbar é uma coisa que vai destruir o seu casamento, que vai destruir a sua vida. Ou pior, será que é pecado? Todas essas questões polêmicas a gente vai abordar no vídeo de hoje de uma forma muito madura, muito consciente e muito centrada. Eu vou pedir o seu like, eu vou pedir a sua inscrição e o seu comentário. A sua opinião é muito importante. Esse vídeo, inclusive, foi sugestão de um dos nossos seguidores, tá? Se você tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse aqui, é só deixar nos comentários. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos com muito carinho e o que eu puder fazer para trazer informação, o que eu puder fazer para favorecer a sua vida espiritual, pode contar comigo, tá bom? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou mago iniciado há mais de 10 anos. Sou sacerdote de Umbanda, sou terapeuta holístico, sou tarólogo. Também todos os dias estou aqui produzindo conteúdo de espiritualidade, professor de esoterismo, palestrante. E eu vou trazer um tema que é um tema polêmico e que eu nunca trouxe aqui no canal: a masturbação e a mediunidade. É um assunto, gente, que eu sei que parece que quando a gente fala, né, masturbação, 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 aquilo dá um ruídozinho no nosso ouvido. Por quê? Por causa das crenças limitantes que nós temos com o que tange a sexualidade de modo geral. A sexualidade muitas vezes é tratado por todas as pessoas com muito tabu. E isso, assim, é uma coisa constante, tá? Eu tenho, você tem, e provavelmente qualquer pessoa que você conhece tem. Todo mundo que foi criado, né, nesse sistema, né, fruto de uma religião abraâmica, seja o islamismo, o judaísmo ou o cristianismo, isso tem muito forte a coisa do pecado original, a sexualidade como algo ruim, né? Então, assim, tudo que envolve isso, a gente tem um certo receio. Por quê? Porque essa disforia, né, entre a sexualidade e o que nós aprendemos sobre sexualidade vive em constante conflito dentro de nós. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria. A maioria das pessoas tem problemas que envolvem a sexualidade. A maioria das pessoas são frustradas e infelizes no que tange a sua sexualidade. Tá bom? Pessoal, primeiro, para a gente poder falar sobre masturbação e mediunidade, a gente precisa entender algumas questões. Então eu vou conceituar o vídeo e a gente vai tendo uma conversa legal. A primeira coisa, o que é a masturbação? A masturbação é o autossexo. É a própria pessoa, né, normalmente, buscando o prazer tocando o seu próprio corpo. Geralmente com algum tipo de estímulo, a exemplo de uma lembrança erótica, um pensamento que ela cria ali com alguém que talvez ela nunca tenha se relacionado, ou ainda vendo, né, o que é o mais comum, vendo algum filme, alguma cena erótica, que induz o cérebro ali a entrar num estado de tesão, de desejo, né, e aí a pessoa vai ali se tocando até chegar ao clímax. Isso é a masturbação. Claro, a masturbação pode ser feita com parceiro ou parceira também, mas o foco desse vídeo é o autossexo. E aí, tem várias questões que a gente precisa conversar. Primeiro, a maioria das pessoas vão falar para você que isso te faz mal. Tanto que hoje em dia, né, tem até um movimento na internet, que acho que é NoFap, que é para a pessoa não se masturbar, e isso vai ser maravilhoso para ela. Isso está muito conectado à nossa culpa cristã, onde o sexo, né, a Igreja Católica, nos últimos 2000 anos, né, nos últimos 1700 anos, ela dominou as narrativas. Então, ela trouxe uma cultura, né, de pecado. Por exemplo, a igreja, até hoje, ela condena o uso do preservativo. A igreja, ainda hoje, condena o sexo fora do casamento. Por várias questões. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, depois se vocês quiserem assistir, assiste lá, que foi um vídeo bem longo, sobre a não monogamia, a monogamia aos olhos da espiritualidade. Eu acho que esse vídeo lá pode ser bem interessante para vocês. Muito do que a gente falou lá também tem a ver aqui. Então, essa igreja dominante, ela influenciou e influencia muito o nosso julgamento, as nossas leis, os nossos processos, né? Então, qualquer coisa que envolve o sexo por prazer, né, sem a ideia de gerar filhos, é pecado. Tanto que, aos olhos da igreja, a masturbação é pecado.
Então, às vezes, você nem é católico, você nem é cristão, mas você está imerso numa sociedade, numa cultura que o são. Por exemplo, eu sou pagão, eu sou bruxo. Mas eu cresci na igreja, eu cresci num país cristão, eu viajei para vários países cristãos. Eu assisti filmes, séries, músicas compostos e escritos por pessoas que também são cristãos ou fortemente influenciados. Então aquilo está enraizado dentro de mim. E eu preciso me conhecer, e eu preciso trabalhar, e eu preciso estudar para tirar esses bloqueios que não fazem sentido, que não combinam comigo. Gilberto, quer dizer que você é contra quem não se masturba? Não é nada disso. Eu sou a favor da liberdade, de cada um poder fazer suas escolhas. Eu quero ou eu não quero. Mas onde o querer e o não querer estão numa balança igual. Se algo já é taxado como ruim, não existe equilíbrio nessa balança, não existe escolha. E a escolha vem carregado de culpa, vem carregado de pecado. Então, o que acontece? Eu vou falar dessas questões. Então, a gente tem essa cultura. Tudo que envolve sexualidade é um tabu. Homossexualidade, sexo fora do casamento, não monogamia, masturbação, nossa, N coisas, sabe? São considerados tabus. E todo tabu, ao mesmo tempo que a gente tem um fetiche com aquilo que é tabu, e a gente pode reparar que quanto mais tabu é uma coisa, mais tesão aquilo te dá. Ao mesmo tempo, aquilo a gente rechaça e luta contra aquilo e não conversa adequadamente sobre as coisas. Então esse é um ponto importante, entender até que ponto esse julgamento pela masturbação e essa preocupação com a masturbação não é só mais uma questão religiosa interiorizada dentro de nós e que não necessariamente tem fruto com a natureza, com aquilo que é sagrado de fato. As religiões que tinham contato com a natureza, né, as religiões que vão dar origem à bruxaria moderna, né, a bruxaria moderna é só uma releitura de várias práticas ancestrais. Então, geralmente, quando a gente pensa, por exemplo, nas religiões como a Yorubá, quando você tem Exu, né, o orixá dentro da cultura Yorubá, dentro daquele universo da África, onde você tem ali Exu como símbolo fálico, o símbolo de Exu é um falo. Por quê? O falo ereto, né, representando vida. A vida que sai, que é gerada ali a partir do falo, a vida que o falo representa. Porque sexo é vida, gente. Você tem que estar animado, bem disposto. Então, para nós hoje, uma sociedade como a nossa jamais ia utilizar o falo como um símbolo de vida. Por quê? Porque nós temos tabu. Mas faz sentido para aquele grupo. Quando você tem, por exemplo, as feiticeiras, né, dos sabás, ali que tem forte influência do mundo viking, do mundo celta, você vai perceber que a relação daquele povo com a sexualidade era muito diferente. Então o sexo ele é sagrado. O sexo ele deve ser vibrado, ele deve ser comemorado. E ele não tem que ter controle sobre o corpo alheio. Então a gente começa a entender, né, que muito da nossa noção de sexualidade vem daí. Tanto que eu, como bruxo, muitas vezes eu sou cortante com certos discursos que eu vejo, especialmente dentro de certas linhas espirituais, por exemplo, o espiritismo, a Umbanda atual, que tem essa forte influência do espiritismo, ela traz, ainda que inconsciente, esse peso cristão. E eu não sou contra, gente, eu amo Jesus, eu amo a filosofia crística, eu acho que Jesus foi um grande avatar. Mas, por exemplo, em que momento você vai ver, por exemplo, Jesus falando sobre sexualidade, falando sobre pecado, falando sobre castigo, falando sobre morte? Sabe? Em alguns momentos, sim, mas esse era o enfoque dele. Por exemplo, em que momento Jesus fala, por exemplo, contra a homossexualidade? Ele fala contra a imoralidade, ele fala, né, muitas vezes, contra o julgamento. Por exemplo, ele trata melhor a prostituta do que, por exemplo, os seus acusadores. Não estou dizendo que ele apoiava aquilo ali, mas você consegue entender a visão daquele ser? Então, e assim, aí vai vir um monte de gente aqui nos comentários justificando o ato de Jesus. Gente, aqui não é um canal para debater Bíblia. Isso aqui é um canal de espiritualidade. A maioria de nós somos bruxos, pagãos, espiritualistas. Então, assim, a gente não está aqui para justificar nada pela Bíblia, senão eu vou voltar de novo no mesmo erro que eu estou questionando, no porquê que a espiritualidade, muitas vezes, ela está bebendo de uma fonte que não é pura. Sexo é natural. Qual que é o livro sagrado de uma bruxa? A natureza. A gente aprende com a natureza.
E na natureza existem controles sobre o corpo alheio? Na natureza, por exemplo, a gente encontra práticas de masturbação em vários seres na natureza, inclusive nos primatas, que geneticamente são bem próximos da gente. É algo natural, é algo que tira o estresse, é algo, por exemplo, que relaxa, é um comportamento muito natural, especialmente nas espécies mais dóceis. Então, você consegue entender que isso é encontrado na natureza? E por que eu estou dando essa volta toda? Para mostrar para vocês que a maior parte do julgamento que se tem contra a masturbação é um julgamento religioso. Não tem fundamento energético, principalmente. E isso vale para N coisas, como a gente já falou. Então, se a gente quer analisar uma situação, primeiro você tem que tirar todas as... Por exemplo, você vai ler um livro. Você só consegue ler o livro se não tiver nada obstruindo a leitura adequada. Se tem alguma poeira ali em cima das letras, você vai ler com clareza? Como é que você vai analisar uma situação como a masturbação à luz da espiritualidade se existe alguma coisa que te impede de ler como é? E o que te impede? Aquilo que está diante dos teus olhos. Aquilo que lhe foi imposto. As crenças limitantes que você tem. Então, conversado sobre isso, vamos falar energeticamente. A energia sexual é muito poderosa, ela gera vida, né? Ela cria as coisas. Quando duas pessoas se encontram, né, de sexo oposto, você tem a possibilidade de um ser vivo sair a partir dali. O sexo tântrico, a magia sexual me mostra que essa energia tem muito poder. Agora, e se eu usar essa energia a meu favor? Existe, por exemplo, dentro das mesmas ordens iniciáticas, o problema é que muito do conhecimento espiritual, ele é fechado, ele é retido. Todas as ordens iniciáticas sabem disso. Se você vai para uma Golden Dawn, quando ela existia, né, a Telema, se você vai estudar a Wicca Gardneriana, se você vai estudar vários sistemas de ordens iniciáticas, você tem certos graus de magia que te ensina a fazer magia sexual de forma... Existe a magia sexual tradicional, a magia sexual apolar, que é com pessoas do mesmo gênero, e você consegue fazer magia sexual sozinho. Onde você canaliza a energia do sexo ali para gerar coisas, para projetar magia. Por exemplo, dentro da magia do caos, a gente usa a masturbação para ativar servidores astrais. Então, há muito poder naquele ato ali. E aí muita gente vai falar o seguinte, exatamente, tem muita energia, tem muito poder, aí espíritos ligados à sexualidade, eles vêm e vampirizam a sua energia, te induzem aquilo ali. Esse é um outro processo que as pessoas não entendem. Não é o fato de você entrar em orgasmo que faz com que espíritos obsessores venham e te vampirizem. É o tipo de pensamento durante o orgasmo que gera aquilo. Por exemplo, culpa, por exemplo, violência, por exemplo, questões mal resolvidas. O tabu que nós temos sobre sexualidade é o que mais favorece obsessões sexuais. Você sabia disso? Se nós liberássemos a nossa energia sexual com mais frequência, de forma mais saudável, se nós tivéssemos menos tabu, as obsessões sexuais acabariam. Tanto que é um projeto de poder manter as pessoas na ignorância sobre aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Isso eu já conversei com o Preto Velho, eu estudo muito, né, magia, estou nesse caminho há muito tempo, eu estou montando um curso de magia sexual para minha escola. O que acontece? Uma vez eu conversei com o Preto Velho, ele me explicou esse processo. É impossível você ser obsedado na hora do ato sexual se você amar a pessoa com quem você tá, se você respeitar a pessoa com quem você tá, ou se os dois estiverem numa boa frequência. Inclusive, não precisa ser marido e mulher, não precisa ser namorado até. Pode ser até uma pessoa que você está conhecendo há pouco tempo. Mas se os dois estão na mesma sintonia, na mesma vibe, e é uma vibe boa, nenhum espírito obsessor vai te atacar. Agora, casos de adultério é fácil de ser atacado. Por quê? Não é nem porque você está adulterando. Aquilo abre uma brecha para o karma, mas não é isso. A culpa, porque ninguém trai assim com a consciência tranquila. Aquela culpa somada ao orgasmo é um prato cheio para obsessores. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto de obsessão, que eles podem obsedar você, quando é algo forçado. E aí pode ser até o esposo forçando a esposa ao coito. Sabia disso? Tem muita gente que acha que não, mas, por exemplo, espiritualmente falando, o marido que força a mulher, ou a mulher que força o marido, uma relação sem a pessoa estar 100% para aquilo ali, energeticamente falando, é pior do que você ficar com um desconhecido que tem uma energia boa. Só que as pessoas não falam disso. Por quê? Porque é um tabu.
E aí, o que acontece? Outra coisa, uma pessoa que tem uma questão com a sexualidade dela. Ela pode ser homossexual, bissexual, mas ela não se aceita, ela não lida bem. Aquilo apodrece a energia do chakra básico dela, que aí sim abre brechas para obsessões. Então a gente tem que entender que não é o orgasmo em si, não é o sexo em si que gera obsessão, mas as emoções atreladas a ele. Espíritos como íncubos e súcubos não podem tocar a energia sexual a não ser que ela esteja contaminada com algum tipo de emoção, como medo, culpa ou algum outro tipo de podridão psíquica. Eles precisam da energia sexual contaminada com energias tóxicas. E é aí que vem. E aí, quanto mais tabu, quanto menos conhecimento eu tenho, mais fácil aquilo de acontecer. Entende? Por isso que tem hora que eu acho que é um projeto de poder também, essa sexualidade reprimida que as pessoas têm. Porque isso para os espíritos trevosos é uma dádiva. Consegue entender? Então a gente tem que aprender a analisar as coisas sem uma lente específica, mas como elas realmente são. Já que eu sou um espiritualista, eu acredito que tudo no universo se trata de energia, então eu tenho que olhar as coisas do modo de energia. Eu não posso olhar contaminado por uma questão cultural que eu nem entendo o porquê. Vamos continuar então a nossa visão. Então, beleza. Então entendemos que não é a sexualidade em si que gera obsessão, mas os fatores psíquicos atrelados a ela. Tá? E aí vamos pensar na masturbação. Você fala, Gilberto, mas aí a pessoa tá vendo um monte de filme pornô ali, aquilo ali é ruim, né? Aquilo traz espíritos ruins. Se for algo obsessivo, sim. Se a pessoa, por exemplo, se aquilo prejudica a vida dela, e aí é muito relativo dizer o que prejudica. Porque tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, e aí entra o bom senso. E aí eu não posso também passar pano, porque senão vai ficar parecendo que eu estou incentivando todo mundo a sair fazendo essas coisas aí. Eu não posso passar pano com relação a isso. Existe, obviamente, né, algumas questões que são mais problemáticas, mas não só na questão da masturbação, de modo geral. Gente, cuidar da saúde mental, fazer boas escolhas é algo que a gente deve fazer em tudo. Boas escolhas de amizade, boas escolhas de relacionamento. Por exemplo, evitar o excesso de telas no nosso dia a dia, comer bem. Então, assim, a gente tem que fazer boas escolhas. Na questão da masturbação, o problema, né, é com certeza as escolhas que a gente faz. Por exemplo, se eu chego num ponto onde o excesso de masturbação me afasta do meu relacionamento, opa, não é possível, não tem lógica. Eu sei que às vezes é mais prático, é mais rápido, mas se começa a ser, eu deixo de ficar com a minha namorada, deixo de ficar com o meu marido por causa disso, aí tem um problema. Se, por exemplo, aquilo me prejudica a ponto de prejudicar o meu trabalho, igual tem muita gente que entra nessa frênese aí, deixa de trabalhar, deixa de sair com os amigos, aí você tem que buscar ajuda, até psicológica, porque se torna um vício. Porque trabalha, a gente pensa no lado energético, mas também tem um lado psíquico. Então aquilo ali gera uma grande quantidade de dopamina, que é a mesma coisa do açúcar, que é a mesma coisa dos entorpecentes. Então, tudo é a forma como eu lido com aquilo. Agora, se, por exemplo, em muitos casos, a gente recomenda isso, psicologicamente falando, para mulheres e para homens que não conhecem o próprio corpo. A gente não sabe, porque, mais uma vez, a sexualidade é um assunto tabu, mas muita gente tem dificuldade, por exemplo, em lidar com várias questões. Muita gente tem dificuldade em lidar com o próprio corpo, tem dificuldade de se entregar no ato sexual, não se conhecem. Muitas mulheres são tidas como frias porque não se conhecem, tiveram a sua sexualidade tolhida desde muito cedo. Então, muitas vezes a gente recomenda a mulher a se conhecer, o cara a se conhecer, né, conhecer o que dá prazer a ele. Então, se a gente bate muito na tecla do autoconhecimento, esse autoconhecimento ele fica restrito só à vida, menos aquilo que está abaixo da roupa íntima. Nós que somos espiritualistas e somos espiritualistas sérios, a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? De não se deixar levar, de não se deixar guiar, de não permitir, vamos falar assim, essa hipocrisia ou essa falta de pensamento. Se o autoconhecimento cabe em tudo, não cabe na minha sexualidade, e a masturbação é uma ótima forma de você explorar a sua sexualidade, de você conhecer a sua sexualidade. Agora, como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Então, tanto o excesso, por exemplo, quando algo me dá tesão, eu vou lá e pesquiso um filme. Não tem nada de errado em pesquisar um filme. Agora, quando aquilo começa a ser, por exemplo, eu vou me achar
buscando coisas que são imorais, buscando imorais no sentido assim de não serem tão legal, antes de eu não posso ver, não posso ver, opa, por que que isso me excita? Por que que isso me atrai? Que aí, no problema não é o que eu vejo é um sintoma de algo que está dentro de mim. E aí, mais uma vez, o autoconhecimento. Por que que isso me atrai? Porque às vezes eu posso ter tido uma questão na minha infância, eu posso ter sofrido um abuso, e aquele abuso está repercutindo na minha vida até hoje, e eu não olhei para aquilo. Ou as minhas primeiras experiências não foram legais, ou eu tenho alguma questão com autoestima. Então tem várias questões que a gente precisa pontuar. E aí, quando eu penso na masturbação como um processo de autoconhecimento, não é só o autoconhecimento corporal, que é muito importante, mas o autoconhecimento do que me dá prazer e tentar entender o porquê que aquilo me dá prazer. E aí sim eu consigo ter uma sexualidade saudável. E não, você não vai ser obsedado só porque você colocou um filme para você assistir. A obsessão ela vem acompanhada de um padrão vibratório, ou seja, uma constante associada a pensamentos negativos. Inclusive, essa culpa que está colocada na sua cabeça, essas crenças limitantes, essas sim podem ser fatores de obsessão na sua vida. Então, os obsessores, por exemplo, você foi lá, colocou um filme. Ai meu Deus do céu, isso aqui é errado, isso aqui eu não posso. Que não sei o quê. E eu tô lá, né? Todo mundo sabe e tal, vendo o filme. Aquela culpa que eu coloco enquanto eu vejo o filme, isso sim densifica a minha energia sexual e isso sim pode ser fonte de obsessão. Agora, se eu assisto para apimentar a minha relação com a minha esposa ou com o meu esposo, se eu assisto para me conhecer ou para me satisfazer ou porque eu estou estressado como uma fonte de alívio, maravilhoso, sabe? Não vai te fazer mal. E você não vai ser menos espiritualista por causa disso. O que vai te fazer ser menos espiritualista é se você, por exemplo, não respeitar o corpo alheio, se você, por exemplo, começar a intoxicar o seu corpo com podridão. Porque existem filmes que vão trabalhar ali a sua libido, e existem filmes que vão te envenenar. Não diferente, por exemplo, de um filme da Netflix que você for assistir, que pode te envenenar, te intoxicar ou te divertir. Então tudo é maturidade. Então até para isso você tem que ter maturidade. Sabe? Então não estou dizendo que você deva fazer. Se você não sente vontade, não quer fazer e entende que você não... Porque às vezes, por exemplo, não, eu não quero de jeito nenhum. Pode ser culpa que está internalizada, pode ser baixa libido, pode ser baixa hormonal. Porque a gente também tem que entender, gente, que eu só posso me considerar livre quando a escolha, os dois pesos estão ali. Por exemplo, eu não sou muito fã de Beto, eu gosto mais do corpo a corpo e tal. E eu analisei e entendi que realmente é isso. Agora, eu não gosto, aí escondido vou lá e faço. Então, é uma questão sua com você. Entendeu? Você não precisa se expor para ninguém. Mas você, como espiritualista, tem que entender. Você não vai ser mais médium ou menos médium por causa disso. E aí, eu vou te dizer um contrário também. A ausência da vida sexual, né, a ausência de uma boa relação com a sexualidade afeta processos psíquicos, afeta processos mediúnicos. Então, a grande questão é que, às vezes, eu sempre volto nisso. Para mim, existe um projeto de poder das trevas em criar tantos tabus sobre a sexualidade. Mas nós precisamos nos despir disso. Se nós queremos evoluir, todas as nossas áreas devem evoluir, inclusive a nossa relação com a sexualidade. Porque tem muita gente que entra para o caminho espiritual, começa a estudar, começa a se desenvolver, e aí vai evoluindo em todos os sentidos, mas na sexualidade fica estagnado. Não, sua sexualidade, como o seu financeiro, o seu emocional, também deve evoluir. O seu eu superior, gente, ele não é fragmentado. O seu eu superior, ele é superior em tudo, inclusive na relação com o próprio corpo, na relação com a sexualidade. Ele não tem tabu com absolutamente nada, nem com essas questões que são tabus, né, atualmente. Então, pessoal, o que vocês pensam sobre isso, tá? Eu sei que é um assunto delicado, mas é interessante a gente conversar sobre isso. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você tenha incentivando ninguém a nada, como também não estou proibindo ninguém de nada, tá? Porque o bruxo ele é livre para fazer o que for, mas a verdadeira liberdade vem da consciência, e é da verdadeira consciência, do olhar para algo, do olhar para uma situação com maturidade. Sem sofrimento, sem apego, sem nada disso. Isso é fundamental, tá bom? A espiritualidade é um processo muito sagrado. A espiritualidade é um processo que perpassa por todas as áreas da sua vida, inclusive pela sua sexualidade. E respondendo a sua pergunta, né, o tema do vídeo,
Se masturbar não vai te fazer um ser humano pior, não vai te fazer um doente, não vai te fazer um psicopata, não vai te fazer um péssimo médium, um péssimo espiritualista. Muito pelo contrário, se bem trabalhado, pode equilibrar suas energias e ajudar você nessas áreas, a melhorar o seu psiquismo, o seu humor, o seu emocional, a conhecer o seu próprio corpo. Desde que seja tratado com maturidade, com responsabilidade, sem tabu e de uma forma muito tranquila. Inclusive, pode aquecer a sua relação com seu marido, com a sua esposa, pode também fazer você se conhecer para essas pessoas, pode te ajudar a relaxar, e se você for um bruxo, né, pode até ajudar você a fazer magia e potencializar os seus resultados mágicos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui abaixo a sua opinião, aproveita que o vídeo acabou, faz um Gilberto Flix aí, tem muito vídeo bom para você assistir. Um beijo no seu coração e tchau, tchau!